Você já começou algo acreditando que aquilo ia mudar tudo e mesmo assim desistiu? Academia, um projeto, um sonho. No começo parece diferente. Você sente energia, motivação, clareza, parece que agora vai. Só que depois de alguns dias ou semanas, algo muda. A empolgação some, a dificuldade aparece e aquela certeza vira dúvida. Você começa a negociar consigo mesmo. Só hoje eu descanso. Amanhã eu volto. Não precisa ser tão intenso assim. E quando percebe, você já parou. De novo. Mas existe algo pior do que desistir. É começar a acreditar que esse é quem você é, alguém que nunca termina nada. Só que talvez o problema não seja você. Talvez você só tenha aprendido a viver sem um código. Durante séculos existiram homens que enfrentavam dor, medo e incerteza sem recuar. Não porque eram mais fortes, mas porque viviam por princípios. Os samurais. Eles não dependiam de motivação, eles dependiam de decisão. E hoje você vai entender por que você desiste e como eles conseguiam continuar. Mas antes disso, deixa eu te contar a história do Roberto. Capítulo 1. O homem que nunca terminava nada. Roberto tinha 25 anos, mas já carregava um histórico que o incomodava profundamente. Ele não tinha um problema de falta de tentativa. Pelo contrário, ele já tinha tentado de tudo. Vendas, 2 meses e parou. Um pequeno negócio, 3 meses e fechou. Faculdade de Direito, desistiu no meio. Psicologia, abandonou também. Cursos online, projetos, ideias, sempre o mesmo padrão. Começava com tudo, parava no meio. No início ele se enganava com explicações. Não era para mim, escolhi errado, o momento não era bom. Mas depois de repetir isso muitas vezes, ficou impossível ignorar. O problema não era o que ele escolhia, era o fato de que ele nunca continuava. As pessoas começaram a perceber. Algumas falavam de forma leve, outras nem tanto. Você precisa terminar o que começa. Você se empolga demais. Assim você nunca vai chegar em lugar nenhum. E existe algo muito pesado nisso. Porque no fundo, ele sabia que estavam certos. Com o tempo, Roberto começou a evitar até falar sobre novos planos. Não porque não tinha ideias, mas porque já não confiava em si mesmo. E naquela noite, sozinho no apartamento, ele chegou a uma conclusão difícil. Ele não confiava mais na própria palavra. E quando você perde isso, qualquer sonho começa a parecer impossível. Capítulo 2. O erro que Roberto cometia. Roberto achava que o problema dele era a falta de disciplina. Mas não era. Era dependência de motivação. Toda vez que ele começava algo novo, vinha com uma energia enorme, aquela sensação de que agora vai. E enquanto essa sensação existia, tudo fluía. O problema é que essa energia não dura, e quando ela desaparecia, ele não sabia o que fazer. Ele nunca tinha aprendido a continuar sem vontade. E esse é o ponto onde a maioria das pessoas desiste. Não quando o objetivo muda, mas quando o sentimento muda. Roberto só agia quando estava motivado, e quando a motivação sumia, a ação sumia junto. Só que existia outro erro. Ele escolhia tudo pensando no resultado, dinheiro, retorno, o que parecia mais promissor. Mas isso não sustenta ninguém no longo prazo, porque resultado não é combustível, é consequência. Quando as coisas ficam difíceis, e sempre ficam, você precisa de um motivo mais forte do que vale a pena. Você precisa de algo que faça sentido continuar, mesmo quando não parece valer a pena. E Roberto não tinha isso. Ele não tinha um caminho, só tinha tentativas. E foi isso que começou a mudar, no dia mais aleatório possível. Capítulo 3. O encontro com os samurais. Era um domingo à noite. Roberto estava no celular, sem foco, apenas tentando se distrair. Ele clicou em um vídeo aleatório, um documentário sobre samurais, sem expectativa nenhuma. Mas algo chamou a atenção. Não foram as lutas, nem as espadas. Foi uma ideia simples. Os samurais viviam por um código, Bushido, e esse código não era opcional. Se um samurai quebrasse o código, ele deixava de ser um samurai. Aquilo ficou na mente dele, porque levantava uma pergunta inevitável. Como alguém assim poderia simplesmente desistir? A resposta era óbvia. Não podia. Desistir não existia dentro da identidade deles. Naquela noite,
Roberto continuou assistindo, pesquisando, lendo. E quanto mais ele aprendia, mais percebia uma coisa desconfortável. Ele nunca tinha vivido por um código. Ele sempre viveu por emoção. E talvez esse fosse o verdadeiro problema. Capítulo 4. O código que ele nunca teve. O Bushido não era sobre guerra. Era sobre como viver. E alguns princípios mexeram profundamente com o Roberto. O primeiro, agir por dever, não por emoção. O samurai não perguntava se estava com vontade. Ele fazia, porque era o que precisava ser feito. O segundo, coragem não é não sentir medo. É agir mesmo com medo. Enquanto Roberto esperava a dúvida passar, o samurai avançava com ela. E o terceiro, honra, compromisso real. Se você só promete para si mesmo, o custo de desistir é zero. E quando o custo é zero, desistir é fácil. Roberto percebeu algo duro. A vida dele era guiada por sentimentos. E sentimentos mudam o tempo todo. Ele nunca tinha criado algo mais forte do que o próprio humor. E sem isso, qualquer dificuldade vira motivo para parar. Capítulo 5. O homem que nunca desistiu. Entre todos os nomes que Roberto encontrou, um chamou mais atenção. Miyamoto Musashi. Mais de 60 duelos. Nenhuma derrota. Mas não foi isso que marcou Roberto. Foi uma frase simples. Não abandone o caminho. Aquilo parecia óbvio, mas ao mesmo tempo impossível. Porque Roberto percebeu algo desconfortável. Ele nunca tinha escolhido um caminho de verdade. Ele só testava coisas. Mudava de direção sempre que ficava difícil. Musashi não. Ele escolheu e permaneceu. Mesmo quando não tinha certeza. Mesmo quando era difícil. Mesmo quando tudo dizia para parar. E foi nesse momento que Roberto entendeu algo que ninguém nunca tinha explicado. Persistência não é insistir em qualquer coisa. É não abandonar aquilo que você decidiu que importa. E ele nunca tinha feito essa escolha. Capítulo 6. A verdade sobre disciplina. Roberto sempre achou que disciplina era ter força de vontade, mas percebeu que estava completamente errado. Disciplina não é sentir vontade de fazer, é fazer sem vontade, e isso muda tudo. Ele descobriu um conceito simples: rituais antes da emoção. Os samurais não esperavam motivação, eles criavam estrutura. Treinavam no mesmo horário, repetiam os mesmos movimentos, seguiam um padrão, independentemente do humor. E isso eliminava o maior problema de todos, a decisão. Porque toda vez que você precisa decidir, existe a chance de desistir. Roberto entendeu que ele não precisava ser mais forte, precisava tornar a desistência mais difícil. E isso só acontece quando existe rotina. Quando a ação deixa de depender do momento, quando vira padrão. Pela primeira vez, ele começou a perceber que não precisava confiar em si mesmo, precisava confiar no sistema que criava. Capítulo 7. A primeira decisão real. Depois de semanas refletindo, Roberto percebeu algo importante. Ele sempre escolheu caminhos pensando no resultado, mas nunca escolheu pensando em quem ele queria se tornar. E isso mudou tudo, porque dessa vez ele não escolheu algo fácil, ele escolheu algo que exigia disciplina, algo que obrigaria ele a mudar, não porque dava dinheiro, mas porque exigia crescimento. E pela primeira vez, ele não sentiu só empolgação, sentiu medo, dúvida, insegurança. Mas ao contrário de antes, ele não recuou, porque agora ele tinha algo diferente, um motivo. Não perfeito, mas forte o suficiente para continuar. E pela primeira vez, ele não estava apenas começando, ele estava decidindo. Capítulo 8. O começo diferente. Roberto começou. Mas dessa vez, fez algo que nunca tinha feito antes. Ele parou, antes de agir, e se fez perguntas simples. Por que isso importa? O que eu vou fazer quando não tiver vontade? E talvez o mais importante, quem vai saber se eu desistir? Então ele fez algo desconfortável. Contou para outras pessoas. Amigos, família. Tornou público. Agora desistir não era mais silencioso. Tinha peso. E isso mudou a forma como ele encarava o processo.
Porque antes, desistir era fácil. Ninguém via. Agora, existia consequência. E isso fez com que ele levasse a decisão mais a sério. Não por pressão externa, mas porque finalmente havia algo em jogo. Capítulo 9. O dia mais importante. Na terceira semana, veio o teste. Cansaço, desânimo, dúvida e aquela voz familiar. Hoje não precisa. Era a mesma voz de sempre. A mesma que já tinha vencido tantas vezes. Mas dessa vez, Roberto fez algo diferente. Ele não discutiu, não tentou se motivar, não esperou vontade. Ele simplesmente levantou e fez. Sem energia, Sem emoção, só com decisão. E esse foi o dia mais importante. Não foi o melhor desempenho, foi o momento em que ele provou algo para si mesmo. Ele conseguia continuar, mesmo sem querer. E isso mudou tudo. Porque ali ele percebeu: a desistência não acontece quando está difícil. Acontece quando você acredita que precisa sentir algo para continuar. E naquele dia, ele quebrou esse padrão. Capítulo 10. Quando tudo quase acabou. Meses depois, veio o imprevisto. Algo deu errado. Um obstáculo real. Algo que antes seria o fim. E a mente voltou com força. Agora não dá. Depois você volta. Já fez bastante. Mas dessa vez, Roberto já conhecia esse jogo. Ele sabia que a dificuldade não era o problema. A pausa era. Então ele fez algo simples. Ele não parou. Adaptou. Fez menos. Fez diferente. Mas continuou. E isso foi decisivo. Porque antes, qualquer interrupção virava abandono. Agora era só ajuste. E essa diferença separa quem desiste de quem continua. Conclusão. O que os samurais sabiam? A história do Roberto não é sobre sucesso, é sobre identidade. Ele não virou alguém disciplinado porque ficou mais motivado. Ele virou alguém disciplinado porque parou de depender da motivação. E esse é o ponto principal. Você não desiste porque é fraco. Você desiste porque vive guiado por emoção. E emoção é instável. Os samurais entendiam isso. Eles não eram melhores. Eles só tinham um código. E talvez seja isso que está faltando na sua vida. Não mais força, mas mais clareza. Não mais motivação, mas mais decisão. Porque no final, a diferença entre quem desiste e quem continua não é talento, é identidade. Então me responde uma coisa: qual é o caminho que você vai escolher e não vai abandonar? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui. Qual é a coisa que você decidiu não abandonar a partir de hoje? Porque tudo começa com uma decisão. E se você entendeu isso, sua vida já começou a mudar. Nos vemos no próximo vídeo. E siga o caminho. Sempre.